Buenas noches, pessoal! Tudo bem com vocês? Tem uma musiquinha linda. Ó. Como vocês estão? Saudadinhas de fazer live aqui no Yasmin Souza DR. Não é verdade? Lindinha essa música, gente, do Jason Mars. I wanna be more than friends. Com a minha amiga. Vamos falar hoje sobre sabotagem. Isso mesmo. Divino Criador, limpe minhas memórias que eu compartilho com todos aqueles que estão assistindo essa live agora, aqueles que vão assistir depois. O Senhor possa nos dar muita energia, muita luz, para a gente conseguir também se transformar e não ter mais essas sabotagens na nossa vida. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Esperando a nossa companheira, não é, amiga? Esse assunto é muito interessante. Olá, boa noite, Ale. Musiquinha bem gostosinha pra vocês no final da noite, ó. Vamos lá. Deixa eu só pausar um pouquinho aqui. Vamos ver se ela vai entrar aqui. Cadê a dona Robervânia? Vamos lá. E aí, gente? Como foi pra vocês a semana? Como tá sendo as coisas? Pessoal aqui que me segue, que fez a mentoria do Joel, como a vida está? Vocês conseguiram evoluir? Vocês estão bem? Tem muitas pessoas que eu vi que estavam assim, com muita energia, acendendo. Aí do nada deu uma esfriadinha. Tem uma galera, né, super up aí. Ah, ela chegou. Deixa eu chamá-la. Ah, eu vou ter que pôr a musiquinha de novo pra ela. Mó fofinha. Deixa ela aceitar, eu já pedi aqui. Isa. Oi, Mix. Olá, boa noite. Como você tá linda? Tá vendo? Eu me arrumei só pra você e pro pessoal. Você merece, Mix. Ó, eu coloquei uma musiquinha mega bonitinha. Chama More Than Friends. De amiguinhos. Mas eu vou dar um pause aqui. Eu já introduzi, já conversei, já dei um boa noite pro pessoal aqui. E aí já falei que a gente vai falar um pouquinho sobre sabotagem. Eu dei uma pesquisada. Você sabe de onde que veio essa palavra sabotagem, o Robervânia? É onde foi as primeiras vezes que surgiu essa palavra? Veio de onde? Tem nada a ver com o que a gente pensa de sabotagem de vida. Ah, é? Verdade. Sabotagem veio lá, os primeiros conceitos de sabotagem veio da França, veio da Revolução Francesa, veio das pessoas que se introduziam, né, nas guerras também para sabotar alguma coisa, veio de trabalhadores que queriam sabotar de certa forma toda aquela linhagem industrial que o pessoal tinha, aí teve, né, aquela briga dos trabalhadores que trabalhavam demais. Então, ali foi usada as primeiras vezes a palavra sabotagem nos dicionários, em alguns livros e artigos. Então, é francesa. Legal, né? Eu gosto de trazer essas coisas diferentes. É interessante você estudar a origem das palavras, porque às vezes a gente confunde
acaba dando um direcionamento para o significado daquela palavra diferente da etimologia, né? Que, por exemplo, a palavra poder. Poder, eu não lembro efetivamente qual é o seu significado da palavra mesmo, de onde vem a origem, eu não lembro. Mas o que ficou na minha memória foi que poder, o poder verdadeiro, não é o poder das coisas, é o poder que você tem sobre si, é o poder de escolha. Isso é o verdadeiro poder. E aí é curioso, porque a gente acaba hoje, fala poder. Poder é o quê? Atribui logo a bens materiais, a essa questão. Mas é poder se apoderar-se de si, sabe? É legal. Muito legal. É bem isso. Aí eu pesquisei assim a parte da etimologia mesmo da palavra sabotagem. E aí é desde 1811 ali, bem faz um bocado aí que surgiu, mas surgiu por conta disso, por conta das guerras, por conta da Revolução Industrial Francesa e ela francês. E aí foi traduzindo, né, para enfim, para o mundo inteiro. Então é uma palavra que é usada casualmente e a psicologia adotou, né, porque pelo significado da palavra. A palavra sabotagem, ela significa especificamente, ó, danificação proposital de entradas. Aí ela tem um significado muito industrial, parece, sabe, amiga? É, Putz. e aí eu olhei assim, para interromper alguns serviços também. Engraçado, né? E se a gente pensar em interrupção de algum serviço, essa é a verdade, né? A nossa mente faz a gente interromper vários atos que nós temos que fazer durante a nossa vida, nosso cotidiano, profissional, pessoal e toda a nossa vida. E a gente trava, né? A gente sabota mesmo, dá uma travada, a gente se autodanifica, né? Aqui a gente está trazendo esse conceito para nossa vida, né? E aí eu e a Rô conversando e a gente pensando sobre isso, né? E os sabotadores? Eu falei, é verdade, amiga, a gente tem tantos sabotadores, né, da vida. E o que você acha, Rubert, sobre os sabotadores? Me conta uma Ai, história aí. Yasmin. Quando eu penso, né, em sabotagem, quando eu penso no meu processo como ser humano, como profissional, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para as minhas experiências, né, e aí eu Uhum. penso justamente que eu mesma que me saboto, são as faces do meu eu que me sabotam, né? Então, não existe uma face só, existem várias faces. E por que existe várias faces? Porque são várias maneiras distintas, muitas vezes sutis, que eu acabo me sabotando, por exemplo, nesse meu observar, né? E aí eu percebo que são vários eus dentro de mim que acabam me sabotando dentro desse processo. E sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu percebo? Aí eu faço assim, eu vou, né, no meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional, tô lá fazendo os meus projetos, desenvolvendo as minhas coisas, só que não vou e vacilo, caio em algum momento, né? Tipo, perco o ritmo, aí eu faço, "Ah, caramba, de novo, mais uma vez, porque não são coisas novas na sua totalidade, né? É sempre, é como se fossem as mesmas coisas de maneiras diferentes. E aí eu percebo observando a minha história, tá? Eu percebo que é como se a vida fosse uma espiral, assim, sabe? E enquanto eu não dou a tratativa devida para um desses sabotadores, é como se eu ficasse no mesmo nível. Vamos imaginar um prédio, eu gosto dessas analogias. Vamos imaginar um prédio, eu tô lá, sei lá, no quinto andar. Naquele quinto andar tem uma pendência. E aí, sei lá, vamos imaginar que seja da culpa, tá? Trabalhando aqui a questão das emoções. Naquele quinto andar Uhum. tem lá uma pendência da culpa, que se eu não perceber, se eu não enxergar, se eu não der a tratativa, vai passar meses, vai passar anos, mas eu vou continuar naquele andar,
até eu conseguir dar aquela tratativa devida. Porque eu não vou ter maturidade, eu não vou ter, não vou amadurecer o suficiente para ir para o próximo andar. E, e isso é interessante, porque são em vários pontos da vida que às vezes a gente não percebe, porque é tão sutil, sabe? Sempre fica aquela sensação, eita, tô aqui de novo, eita, tô aqui de novo. É como se você não repetir, se você não resolver, vai ficar se repetindo, vai se repetir. E a sensação que a gente tem diante desses sabotadores é que eu já estive aqui antes, eu já passei por isso antes. Como assim? Estou aqui de novo, mas de novo. E sendo bem sincera, né? Se você não se predispor efetivamente a encarar no sentido de parar, de entender, de compreender, de trazer luz, você não vai estar se ajudando. Porque, porque vai voltar a acontecer. E eu digo isso porque muitas coisas, tá? No meu processo, eu fugi. Teve coisas que eu fugi mesmo, isso é até simbólico nos sonhos, e teve coisas que eu vou fingir que eu não tô vendo. Que legal. Mas você sabe que tá lá. Então, amiga, eu vejo assim, achei super interessante isso que você falou, né? De uma espiral. Eu acho que a vida, ela é cíclica, né? Elas são círculos, ciclos. E a pessoa, para ela evoluir, ela tem que fazer um salto quântico mesmo, né? Eu gosto da palavra quântico, quanto. Eu gosto de entender que a vida é energia, tudo nós somos energia. Então, quando você consegue transcender, né? Vamos supor, igual você falou da culpa. Você evolui, você amadurece. E aí, quando acontece aquela mesma situação, porque quando você resolve, ela acontece de novo para te testar, para ver se você realmente resolveu. Ela sempre acontece. E aí, se você é como se fosse um teste antes de você subir. E aí, se você passar de verdade mesmo, né, com muita segurança, vai acontecer de novo e você aí que falou, opa, beleza, ela já pode realmente estar subindo um degrau ali da vida dela, né? Aí você falou da culpa, eu achei super legal, eles chamam também de boicotes, né? Os altos boicotes que o ser humano tem, né, mental. E é engraçado você falar porque eu gosto muito de videogame. Eu joguei muito videogame na minha adolescência. E essa sensação, quando você tava passando lá, eu adorava Mario. Então, assim, você tava lá jogando Mario, né, musiquinha, né? Chegava lá naquela fase, poxa, você já sabia tudo, tudo, até chegar naquele ponto. Chegou naquele ponto, você tentava de tudo quanto é maneira. Não dava. Você não estava preparado para passar aquela fase, né? Hoje em dia tem tudo os segredos na internet. Na minha época, não. Na minha época, você tinha que quebrar a cabeça. Hoje tá mais fácil, né? É, mais fácil. Na minha época não era assim, não. A gente tinha que jogar muito pra gente conseguir passar aquela fase. Eu acho que na Você falando assim na minha época, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Preço de 50 anos. Mas eu falo, tipo, você fala pra uma pessoa de 15 anos, ela não entende umas coisas e fala, meu Deus, tô ficando. Meu Deus do céu, aí você tem que falar da minha época delas. É verdade, claro. essa é a linguagem com os meus primos. Essa é a linguagem, porque eles pegam o celular assim e fazem coisa que caramba, eu nem sabia. Né? Eles chegam para mim, eles fazem com tanta facilidade lá, e olha que eu não sou leiga na tecnologia, mas eles são tão ágeis assim, sabe? Que você fala, poxa, eu passei um tempão para aprender isso. Os moleques já nascem sabendo. Essa é a sensação. E aí, se a gente pensa muito sobre essa parte, né, de sabotadores, de fases da vida, então ela sempre vai acontecer. E sabe que eu gosto disso? Eu gosto quando a vida te oferece de novo a mesma sensação. A mesma, não é igual, mas é tipo um déjà vu, né? São com pessoas diferentes, em lugares diferentes, só que a situação ela é muito semelhante. Ela é muito semelhante. Essa sabotagem que você tem há muito tempo, né? E por que a gente veio falar sobre sabotagem aqui para vocês? Porque nos momentos mais difíceis são os momentos que as pessoas mais evoluem. Elas mais evoluem.
E aí, no momento difícil, é o momento que a sua mente usa os boicotes, inconscientes ou conscientes. Eu falo que o consciente é quando a pessoa já se autodesenvolveu, já se conhece, já tem um conhecimento de si próprio, ela já enxerga, ela já tá no consciente, já não é mais inconsciente aquela sabotagem. Mas mesmo sendo consciente, às vezes ela não consegue ultrapassar aquela barreira. Ela ainda fica travada. É o tal do, né, eu já sei como passar, mas eu não consigo. Como é que eu faço isso aqui? E eu vejo muito as pessoas se auto-sabotarem e elas regredirem e voltar. E desistir de um sonho, desistir de ir para frente, desistir de amadurecer, desistir de ter uma outra vida. Porque é difícil. E quem disse que é fácil? Se alguém falou para você que viver a vida, se autoconhecer, desenvolver e se tornar uma pessoa, sei lá, de sucesso, não só sucesso financeiro, né, Obervânia, mas outros tipos de sucesso e felicidade também, que é fácil, tava te enganando, te enganei. É bem isso. Não é assim. É difícil mesmo. Eu acho que o processo de essa dificuldade que nós passamos é uma identificação até da sociedade por tudo que nós viemos trazendo ao longo de muitos anos, de que é difícil, de que, meu Deus, né, os nossos pais falaram assim, nossos avós passaram dificuldades, nossos bisavós passaram. Então a gente tem um mindset de dificuldade. Às vezes é mais fácil, mas a gente não quer. Tem gente que nem percebe, mas tipo, parece que quer viver aquele sofrimento. Se tá fácil, já dá aquela olhada assim, vai acontecer alguma coisa errada, né? Tem gente que é assim. Ah, isso aqui tá bom demais pra ser verdade. Fica tanto com o sofrimento que efetivamente não quer sair dele. Fala que Sim. quer, mas não quer sair. Então, por isso que eu digo assim, quando as pessoas estão no processo do desenvolvimento em si, né? Responda para si mesmo. Você verdadeiramente quer? Porque assim, Yasmin, por mais que existam N conteúdos disponíveis, muitos, muitos mesmo, até gratuitos, mas será que a pessoa quer? Eu vi uma imagem uma vez e ficou marcada. Era uma bonequinha, uma menina, abraçada num cacto cheio de espinhos, e tinha um balãozinho na cabeça dela que dizia assim, tá doendo. E tinha um outro balão, alguém que não mostrava quem era, dizendo assim, então sai daí. Porque o que a gente percebe é as pessoas dizendo, tá doendo. Mas não solta, larga, solta, se permita. Mas por quê? Porque o desconhecido é como se preferisse um conhecido que dói do que um desconhecido que não doa, sabe? Porque o desconhecido pode ser pior do que a dor que eu estou sentindo agora. O processo do desenvolvimento do ser humano, ele é muito sutil, ele vai acontecendo aos poucos, de uma maneira que às vezes é imperceptível, sabe? Eu olho para mim e desde quando eu decidi mergulhar em mim mesma, eu percebo uma evolução gigantesca. Gigantesca, eu percebo. Agora, se eu olho para mim, a Robervânia de ontem, talvez eu não note tanta coisa. A Robervânia da semana passada, eu não vou notar tanta coisa. Mas, certamente, a página do livro que eu li ontem, com certeza, me deixou melhor. Expandiu mais a minha consciência. Expandiu mais, me ajudou mais nesse meu processo do me conhecer, sabe? Porque é como se fôssemos um terreno fértil e tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente consome, é como se fosse uma sementinha que a gente está plantando na gente mesmo. E aí eu vou fazendo o que preciso fazer sem a obrigação, sabe? Eu vou vivendo os meus dias, fazendo o que precisa ser feito, e eu quero trazer uma ênfase sobre esse fazer o que precisa ser feito, com muita leveza, com muita naturalidade, deixando o fluxo seguir.
E quando eu percebo aquelas, porque todos os dias são várias sementes que a gente joga na gente. Então, se é semente boa, porque eu tenho que olhar para mim e enxergar, eu sou fértil, tudo que eu jogo em mim vai florescer. Agora, as sementes que eu estou jogando em mim são boas ou não? Será que eu estou parando para observar o que realmente tem sentido para mim? O que vale plantar em mim? Porque a gente se pega diante de tantas coisas que a gente não reflete sobre o tipo de semente que nós estamos consumindo, plantando na gente. E quando a gente vê alguma erva daninha na gente, a gente não entende, machuca, percebe que tem que arrancar. E perceba, arrancar algo de mim dói, mas é necessário. Vale, pegando essa reflexão, essa analogia, vale também enfatizar que na nossa infância nós já éramos esse terreno fértil e que talvez não tivéssemos tanta autonomia para selecionar as sementes, né? E aí foram nossos familiares, amigos, enfim, jogaram algumas sementes na gente e a gente não tinha tanta autonomia e deu fruto. Só que depois a gente, nesse processo do reconhecer-se em si, tem a autonomia de observar o que faz sentido e o que não faz sentido, só que arrancar dói, sabe? Dói muito, mas dói bastante. Só que é necessário para se sentir mais pleno, mais feliz, mais completo, mais você. E Uhum. isso tem que ser feito. E eu digo que tem um tempo para começar, mas não tem um tempo para terminar. E tem uma frase, eu Eu não acho que lembro nunca de. termina, amiga. Quando a gente termina, a gente morre. É, vai para outro plano, né? Sim, Tem uma sim. frase, Yasmin, que eu ouvi, não lembro de quem é, mas diz assim: você não sei se é exatamente com essas palavras, mas enfim, você não pôde fazer nada com o que fizeram de você, né? Você não teve poder de decisão, digamos assim. Só que quando você se torna adulto, se torna dono do seu nariz, você tem a autonomia de decidir o que vai ser feito com o que fizeram de você. Então você toma as rédeas da sua vida, você não deixa na mão de ninguém. E justamente quando você já é dono do seu nariz, que você tem como ressignificar tudo que foi, para não ficar revivendo dores, que eu vou dizer nas palavras do Christian Patterson, que são dores que não precisam ser vivenciadas, sabe? O sofrimento, ele é inevitável, mas às vezes as pessoas decidem prolongar esse sofrimento. E isso não é Uhum. bom. A vida tem seus altos e baixos. Nós vamos sim passar por momentos de baixa, por momentos de turbulência. Isso é inevitável, faz parte da vida. Mas você decide se você vai prolongar isso ou não, até onde faz sentido ou não. É uma decisão sua. Vai passar, inevitavelmente. Como você reage é outra história. E aí, quando a gente é dono do nosso nariz, né? Aí outras pessoas ainda permanecem querendo jogar sementes no nosso jardim, no jardim que somos. E vale refletir se faz sentido ou não, se essa semente é boa ou não para você. Porque aí é onde a gente tem o poder de dizer, opa, peraí, nesse jardim, esse tipo de semente não é permitido. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer não e acabam dizendo tanto sim para as outras pessoas que acabam dizendo muitos nãos para si, e aí o seu jardim, o jardim que é você, acaba ficando. E depois você tem que dar conta de tudo, porque vai ter que arrancar o que precisa ser arrancado, ou você vai ficar ali se sentindo murchinho, sem vivenciar a beleza que é. Uhum. E pegando aquela frase que eu disse que queria falar,
sobre fazer o que precisa ser feito. Há uns dias eu estava refletindo muito sobre essa frase e é tão interessante, né? Porque nos dias corridos que a gente vive, fazer o que precisa ser feito dá logo um entendimento precipitado de que a gente precisa sempre estar de maneira frenética realizando algo. E não é Sim. assim. A sabedoria está em fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes fazer o que precisa ser feito é assistir um filme, é tomar um vinho, é apreciar Legal. uma paisagem, sabe? Você entender o que é que precisa ser feito. Se precisa ser feito, eu sentar, botar minha bunda na cadeira, digitar um texto, programar a semana. Se é isso, então vai ser. Agora, se eu percebo que dentro do meu processo o que precisa ser feito é eu dormir até mais tarde hoje, é eu assistir um filme, é eu fazer nada, absolutamente nada. Então é isso que precisa ser feito. Eu gosto, as pessoas falam de sabotagem, aí falam assim, ó, nas respostas. Ah, quando você tiver sabotagem mental e tal, que você tá vendo que você tá se sabotando, você tem que ir lá e fazer o que você tem que fazer. Você tem que ir lá e colocar um checklist, e fazer aquilo que você tem que fazer, e assim você vai estar ajudando e não tendo mais a sabotagem. Eu vou além. Ah, eu vou muito mais além. Eu acho que para você realmente tá entendendo e você tirando a barreira da sabotagem, você tem que ir mais fundo dentro de você. Se como a Robert Vane falou, a sabotagem é uma erva daninha que está em você há muito tempo, desde que talvez você era criança, você precisa saber qual que é o sentimento que está travando você, talvez um sentimento que, pela formalidade, né, nossa, a gente intitula como um sentimento negativo. E qual é esse sentimento por trás essa não ação, né? Porque assim, você tem um poder de ação daquilo que você tem que fazer. Então, se você se propôs a fazer várias coisas e tem algumas que você não consegue fazer, aí você trava. Aí cada vez você trava mais e mais e mais, quando você vê, você está estagnado. Você tem que se autoanalisar qual é o sentimento inicial, qual foi o gatilho seu, como se fosse um botão teu, que acionou a primeira sua autossabotagem. A primeira coisa que você se sabotou. Como foi isso? Aonde foi isso? Por quê? Qual é o sentimento que você sentiu? Será que foi um sentimento de incompreensão, abandono, raiva, culpa, ódio? Esses são sentimentos que às vezes alguma situação que você nem perceba no seu dia, ele dá um gatilho em você. É como se realmente ele apertasse um botão e aquilo Isso. te estraga todo o seu dia e você já entra no seu mindset, que é o modo de pensar, num pensamento de que tudo vai dar errado, e aí você começa e você entra em outra frequência. Aí realmente tudo dá errado. Aí nesse dia, no outro dia, você fica naquele looping, né? E aí você tava lá no quinto andar, você tá descendo pro quarto já. E você vai caindo. Você vai descendo cada vez mais, se você deixar. Se você realmente quiser, não é se livrar, mas a sabotagem para mim, ela é um caminho. É um caminho de você se conhecer aquilo que você verdadeiramente precisa curar e libertar dentro de você. Um autoconhecimento profundo. Eu acho que é um momento, talvez, de você parar, de você se autoanalisar e perguntar para si mesmo: por que eu não consegui fazer tal coisa que eu me propus a fazer? E se eu me propus a fazer, é porque aquilo me levaria para um ponto final, um ponto X, e esse ponto X ia, de certa forma, me deixar feliz e realizado. E se eu não conseguir chegar nesse ponto, por que eu não consegui? Se eu tive uma autossabotagem que eu mesmo fiz, por que eu fiz? O que eu ainda tenho dentro de mim? Qual o pensamento que ainda se alimenta? Qual é a ação e reação que eu tive, a reação que eu tive de alguma ação que talvez sejam de terceiros, de pessoas à minha volta ou de uma situação? Talvez você no seu ambiente de trabalho tenha alguém que fala uma coisa para você e que você fica magoado. E você não entende. Mas talvez aquela pessoa falou aquilo e ela nem pensou que ia te deixar magoado. Mas você ficou magoado. Então essa mágoa, por exemplo, de você ficar magoado, é tua.
é simplesmente tua. Mas ela advém, às vezes, lá atrás. De todas as vezes que alguém falou algo semelhante e que te deixou magoado. Quando a sabotagem vem, ela vem te lembrando de todas as vezes que você sentiu a mesma sensação. Desde a primeira vez que você sentiu essa sensação. Então ela traz como se fosse aquelas conversas de relacionamento, né, amiga? Joga tudo na cara da pessoa. Essa é a sabotagem. Ela vem com todo esse sentimento que você não ressignificou, que você não perdoou, que você não deu luz dentro de você, que ainda está em desordem dentro de você. E ela vem trazendo com tudo dentro de você. E aí o que ela faz? Aí ela faz uma ação que te auto-sabota. Porque é você que faz isso. Porque, na verdade, ela tá te convidando para você entrar dentro de você. Aí a pergunta é por que que você sentiu mágoa, por exemplo, né? Nesse exemplo. Talvez essa mágoa vem de um abandono. Talvez essa mágoa vem de você se sentir rejeitado. E aonde que você se sentiu abandonado? Qual é a história? Porque pessoas falam para mim, Robert Vânia, porque não pode falar do passado, não pode falar que não pode. Para mim, eu sei quem eu sou e hoje eu tenho o meu posicionamento porque eu olhei o que eu vivi para ser quem eu sou. E todas as coisas que eu vivi fortaleceram para que eu pudesse passar por todas as fases da minha vida. Então, eu olho com muita beleza toda a minha história. E a minha história, ela é rica para ser quem eu sou hoje. Então, eu respeito e amo. Então, quando acontece uma autossabotagem, a primeira coisa que eu faço é falar, da onde vem isso? O que que eu tô sentindo? Por que que você tá aí triste, chorando, Yasmin? Pode ir parando com isso. Da onde vem isso? Eu me pergunto. Eu começo a falar. Por quê? Porque você tem o seu inconsciente que ele é um segredo. Ele é um baú. Ele não quer deixar você saber. Porque daí você já amarra junto com o ego, o ego é uma parte egoísta sua, porque ele não quer que você sofra. E talvez se você for até a raiz da sua autossabotagem, ele sabe que ainda tá doendo. Ele sabe que é uma ferida que só tem uma casquinha lá em cima, que se ele enfiar o dedo vai doer muito. Porque é uma dor lá do fundo do seu ser, do seu coração, da sua alma. Está a cicatriz, né? Mas só Sim. aparenta. Só aparenta. E aí a pessoa não tem eu- coragem. Então a mente fica desesperada. Eu acho interessante, Yasmin, essa questão de voltar no passado. Primeiro, não voltar no passado para se vitimizar. Esse é um primeiro ponto. Porque se você decide voltar no passado para se colocar na posição de vítima, é porque fizeram isso de mim, é porque isso, é porque aquilo, então, de fato, não volta não, porque não vai valer a pena não. Agora, se você decide voltar lá na tua história para compreender e a partir dessa compreensão firmar a base para você seguir na sua construção de vida, então volta porque vai ser fundamental. Porque você seguindo, você vai, obviamente, quando você se determina, vai sim fazer a sua construção, mas vai ficar faltando alguma coisa, sabe? Então, esse entendimento, essa compreensão, na minha percepção, ela é essencial. Ela é essencial porque a gente consegue compreender, sabe? Compreendendo, é como se a gente tivesse na nossa casa vários cômodos escuros, vários quartos velhos lá trancados, cheio de teia de aranha, um monte de coisa que a gente nem entra. Mas aí a gente se predispondo a entrar na nossa casa, que é a nossa história, que é o nosso eu, então a gente entra nos cômodos, a gente percebe o que faz sentido, o que não faz sentido, faz uma faxina, faz uma limpeza e ilumina, sabe? E quando a gente ilumina a nossa casa, a gente fica melhor, a gente compreende melhor os processos, a gente fica mais fortalecido para seguir em frente e ampliar, construir do jeito que desejar, sabe? Mas é muito importante essa compreensão, entendendo que cada um tem o seu momento e que importa você respeitar esse momento, porque como você falou, muitas vezes aparenta cicatriz, mas quando vê só tá uma casquinha de leve, que quando vê tá a ferida muito profunda. E se você, quando vai
observar essa ferida, tratar essa ferida, se você não tiver o remédio correto, o acompanhamento correto, isso pode ser prejudicial para você. Então, importa você entender hoje qual é o meu limite. Eu vou me respeitar. Eu hoje, Robert Vânia, qual é o meu limite? Eu vou até onde para mim faz sentido. Eu percebo se faz sentido ir sozinha. Dá para ir sozinha, eu vou sozinha. Não dá para ir sozinha, eu vou recorrer. Quem é que pode me auxiliar aqui? E eu digo a você, as pessoas certas chegaram nos momentos certos. E eu fui e estou respeitando o meu processo, porque entendo que há dentro de mim muita coisa que eu preciso iluminar para que eu possa seguir na minha construção, no meu desenvolvimento, na, na expansão, sabe? De onde eu quero chegar, porque eu quero tantas coisas. E eu reconheço, Robert Vânia, eu quero muitas coisas. E eu entendo que eu preciso me trabalhar para que eu possa ser agraciada com essas coisas que eu desejo. Ouvi uma frase uma vez que dizia assim: quando o recebedor está pronto, o presente chega. Eu, Robert Sim. Vânia, hoje, comparada a 2 anos atrás, sabe? Então, eu sei que eu necessito continuar no meu processo, porque o presente vai chegar, eu não sei quando, mas quando ele chegar, eu quero estar preparada para receber. Uhum. Porque senão ele vai passar e eu não vou receber. Que lindo. Sabe? Isso é real. Isso é muito real. Uhum. Eu falo que importante você falar, né? Por exemplo, dentro da psicologia existe a psicanálise. E eu falo que a pessoa que quer procurar a psicanálise, ela tem que estar muito segura de si. Porque a pessoa que entra numa terapia de psicanálise, ela fica de 2 a 5 anos mexendo, ou até muito mais. E é uma terapia muito profunda para mexer realmente em coisas muito profundas do ser humano. E se você acha que não está preparado para mexer em certas questões, não mexa. Às vezes está bom do jeito que está. Então, só que é importante você saber de onde vem. Eu acho que se fosse para ajudar assim profundamente, de uma forma mais rápida as pessoas, Robert Vânia, eu falaria que eles deveriam fazer um reset. Sabe quando o computador tá travado, amiga? E você taca lá o dedinho, desliga tudo e liga de novo. Então, às vezes, talvez está na hora da sua vida de você desligar, de você pausar, de você fazer igual o Robert Vânia falou. Vai lá, fica quietinho, fica na sua, assiste um filme, coloca as coisas no lugar e coloca tudo de novo, começa tudo de novo e dá uma analisada nesse processo aonde você errou. Às vezes você também está querendo abraçar o mundo, está querendo colocar o boi na frente da carroça, né, amiga? E aí você não consegue fazer as coisas que você se propôs e nem as poucas que você fazia antes você não consegue mais. Então, eu acho que é importante o pessoal, às vezes, fazer um reset na vida, né, de sonhos, de poder de Sabe o que ação, é de interessante, atitude. Rodney? É que a gente sabe o nosso limite. E aí, quando começa a se sentir incomodado, a se sentir angustiado, a perceber um movimento, uma emoção que não te deixa ficar em paz, é porque alguma coisa está fora do lugar. As emoções, elas são belíssimas, sabe? Aí você fala, eu estou aflito. Isso é bom, Robervana? Bem, a sensação não é não. Mas isso sinaliza que alguma coisa está fora do lugar. O que é? Sabe? É uma proteção para gente, é uma forma de fazer você refletir, porque Sim, a gente sabe, a gente sabe quando estamos dando demais e a gente sabe quando nós estamos dando de menos, nós sabemos. sim, E o nosso corpo mostra isso a todo instante, é que a gente é teimoso. sim. É teimoso, quer. Nós somos um eu observador mesmo, né? Se auto-observar, se autoanalisar e, e nem ser pessimista demais e nem acreditar demais, mas estar num espaço equilibrado, neutro, para a gente se autoanalisar em tudo que a gente for fazer.
Eu acho que se o ser humano ele conseguisse ser real com ele, né? Essa é a palavra, ser real com ele mesmo, talvez assim você conseguiria respeitar mais o seu corpo, as suas emoções. Quantas pessoas, né, amiga, tá lá super bem, começa a se auto-sabotar e começa a ficar com gripe, tem gente que tem herpes, tem gente que começa a ficar cabelo. O corpo fala. Ele fala quando não tem realmente algo certo. Ele te avisa. E eu gostei disso. Eu acho que as emoções, elas também avisam alguma coisa. É que nós queremos fugir, né? A gente quer fugir do que o corpo está falando, a gente quer fugir das emoções que estão sendo apresentadas para nós. Nós queremos fugir e nós queremos fugir da sabotagem também, porque a sabotagem, na verdade, é você mesmo falando para você: ou parou, é você falando com você. Você está se comunicando de certa forma. Então você tem que começar a se olhar mais, se respeitar mais, né? E tem muita gente, amiga, que realmente não faz o processo de descobrir, né, as conversas mentais falsas, né? Que é o tal do falso eu. O Jacob fala muito, né, pra gente sobre isso. A gente precisa entender que nós Hoje realmente temos mesmo, dois. hoje eu estava me ouvindo, né? E com frases nada agradáveis. Eu disse, que bonito, Robervânia. Continue, vá, que eu estou só lhe observando. Às vezes, Continue. Porque hoje para mim é fácil. Assim, não é tão fácil, tá? Mas é mais fácil do que antes, porque antes eu realmente me confundia, eu me identificava muito com o que eu estava pensando. Se eu pensava, eita, isso aí tu não vai dar conta. Então eu me identificava, eita, isso eu não vou dar conta. Mas eu sempre fui muito, né, de mostrar o contrário. Mas a pessoa acaba se identificando, sabe? Se você tem esse pensamento, você fala, eu não vou dar conta, peraí, quem é que não vai dar conta? Você tá, observa esse pensamento, eu não vou dar conta. Tá, se você está observando e se você percebe o pensamento, quem é o pensamento e quem é você, né? Para começo de história. Aí sim. você fala, tá, eu não vou conseguir com as ferramentas que eu tenho hoje. Será que eu não consigo com o know-how que eu tenho hoje? Eu preciso buscar mais know-how? Ou eu realmente estou me colocando aquém da minha capacidade? Então, são várias coisas que você começa a refletir e você começa a se desafiar. Peraí, que pensamento é esse? Esse pensamento, ele é paralisante. Ele quer que eu permaneça aqui, sentadinho, esperando que alguém traga de bandeja para mim. Quando que isso vai acontecer? Jamais, Não, nunca isso vai acontecer. Então você precisa perceber que esse pensamento não é você. Você tem que observar o que você tem hoje para fazer, precisa ser feito lá que você determinou. Se não tem tudo que precisa, pode começar e vai recorrer às outras ferramentas que você vai necessitar, ferramentas, pessoas, leituras, enfim, seja o que for. Mas não se contenta, pelo amor de Deus, com esse tipo de pensamento, que esse é um dos tipos de pensamentos que vão tentar te sabotar. E são É, muitos, viu? são pensamentos, eu estava olhando assim, pensamento pessimista, de insegurança, de incerteza, de que a pessoa não é merecedora. Então, assim, ela. Aí Só que tem assim, para você merecer certas coisas, né, Robervânia, você vai passar, né, por uma fase, tipo, eu não quero fazer tal coisa. Então então eu não quero ganhar tal coisa e eu tô bem assim, feliz comigo. Ok, tá tudo bem, né? Só que se você quer chegar, por exemplo, se você vê pessoas que conseguiram conquistar muitas coisas na vida, eles mudaram a forma de pensamento, de atitude, e eles foram numa jornada. É uma grande jornada da vida. Então, é é uma você realmente maratona. saber. Não é na jornada, né? Eu acho que é mais uma maratona mesmo. É uma maratona. E cada um tem a sua. Cada um É passa. bem. Não é uma competição de você estar competindo com as outras pessoas. Muitos interpretam dessa maneira, mas não é. A sua vida é a sua vida. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Então é a sua maratona. O que você está fazendo da sua vida? Hoje mesmo eu estava. Aliás, esse fim de semana tiveram algumas perdas e eu estava pensando, poxa, a questão da vida, né, não é quantidade, é intensidade. Cada um sabe a forma como viveu.
Então, não fique você ressentido, ou porque fulano de tal ou Beltrano morreu cedo, morreu disso ou daquilo, porque era a vida dela. Então, se importe com a sua. Qual é a intensidade que você está vivendo a sua vida? E isso nos faz refletir muito, porque eu lembrei da questão do talento, Yasmin, sabe? E aí Uhum. você acaba se prendendo a questões que não te satisfazem no dia a dia, que não te realiza como ser humano por questão de sobrevivência. E aí o que faz você vibrar, o que faz o teu olho vibrar, o que faz a sua barriguinha soltar aquelas estrelinhas, sabe? Você não vivencia porque você vai precisar romper com vários sabotadores, com várias crenças, sabe? E para poder vivenciar isso. E aí a gente às vezes fica observando a vida das pessoas, a vida de quem partiu e não sei o quê, mas só quem sabe é ele. Se importe você com a sua, como é que você está vivendo hoje a sua vida. Que Uhum. importa você viver 100 anos e não viver ela da maneira como você verdadeiramente pode viver, sabe? Eu vi uma frase um tempo e eu confesso que ela me deixou muito reflexiva. A pessoa dizia assim: aqui jaz uma pessoa com potencial extraordinário, mas era só potencial, porque ela não vivenciou o seu potencial. E aí eu fico, caramba! Eu nunca mais esqueço dessa frase. Que massa essa frase. Ai, meu Deus! Tapa na cara, Robert Vânia, tapa na cara, porque isso eu trago pra mim. Sabe? Putz, bate do outro lado e do outro lado também, porque caramba, eu fico me perguntando, e agora, Rob, o que que você vai fazer da sua vida? O que que você está fazendo da sua vida? Claro que tem que ter muito, ó, tem uma questão, Yasmin, que é crucial quando a gente passa por muitas coisas nessa vida, que é a experiência e a partir dessa experiência, a prudência. Não adianta a gente sair por aí feito um adolescente inexperiente querendo, sabe? Essa Urrá, energia que é ótimo. boa, essa energia é boa, mas a gente tem que saber pensar. Isso não é do dia para a noite. A gente cai muito, a gente quebra a cara, sabe? Às vezes a gente quer aprender com os erros dos outros, né? Mas tem coisa, minha amiga, que a gente só na lapada, né? Tipo, você lapada. São essas experiências que vão nos lapidando, e você falou da questão da dor, que nos fortalece, e eu olho para trás e vejo, tá? Os Uhum. momentos que eu mais amadureci foram os momentos que eu mais senti a dor. Talvez Você já porque viu alguém assim que se iluminou? Vamos falar de iluminação, né? E de sabotadores. Essas pessoas que se iluminaram ou que alcançaram, né, voos altos da vida. Você já conversou com elas? Com as poucas que eu conheci, amiga, que eu conversei, todas passaram por muita dor e sofrimento. Não tô falando que as pessoas têm que passar, né? Não é isso. Mas elas passaram e Mas sabe parece qual é muito a isso. questão, Yasmin? É que eu vejo dessa forma, tá? Não é simplesmente a dor e o sofrimento. É porque são nesses momentos que a gente se predispõe a ficar um pouco Refletir. introspectivo e pensar. Uhum. Porque se a gente pensasse mais, talvez a gente não precisasse passar por tantas coisas, Sim. sabe? A gente fica tão no auê quando tá no momento bom que a gente, sendo sincero, entende? Porque quando eu percebo isso em mim, eu não posso olhar, eu percebo isso em mim. Se tá tudo bem, eu vou, Ó, sabe? esse tá tudo bem é o momento de se analisar também, sabia? Porque se você analisar tanto o momento que é né, de desafio, quanto o momento de vitória, você ia ver, por exemplo, no desafio, o que que eu não fiz que eu poderia ter feito para alcançar um outro resultado? E o de vitória, o que eu fiz que deu tão certo que eu consegui uma vitória? Os dois, É, os dois você pode tirar a mesma conclusão para você ser aquilo que você deseja ser. uhum, perfeito. E sabe o que mais? Você percebe que muitas vezes a energia que você emprega quando você está num momento desafiador, ela é maior do que Sim. quando você não está no momento desafiador.
Esse momento que nós estamos vivenciando, tá? A pandemia, obrigou as pessoas a pensarem em outras alternativas e não apenas a se contentarem com as alternativas que já tinham, sabe? E Eu é digo assim assim, porque cada um de nós vivenciamos as nossas pandemias. isso. É bem isso, amiga. Cada um. Cada um aprendeu o que tinha que aprender. Cada um sofreu com o que tinha que sofrer. Cada um teve que se adaptar com aquilo que foi mais dificultoso para uns, para outros não. Então, cada um revivenciou o novo despertar. Essa é a verdade. Todo mundo teve seu novo despertar. Bom, eu queria falar uma coisinha aqui, ó, para ajudar também quem tem esses sabotadores, né, ou quem está passando por algum processo desse. Seja você o seu maior investidor. Você tem que investir em você. Olha aqui, eu investi, eu tô assim, ó, toda arrumada aqui, ó, antes de dormir para vocês, porque eu investi em mim. Isso é amor próprio. É investir em mim. Eu parei um tempo, me arrumei para mim. Você não vai levar nada daqui, como a Robervânia falou. A salvação realmente ela é individual. Ela não é para ninguém, é para você mesmo. E se você quer alcançar o sucesso, é você para você. Sabe que eu vi uma frase muito interessante, e essa frase super interessante, ela foi bem assim, ó. Evolua tanto, dê certo tanto, que até aqueles que duvidaram ou jogaram pedras em você terão que aplaudir você. Porque você vai fazer tanto que eles vão ter que te aplaudir. Uhum. Isso ficou E eu gravado vou, no meu coração. e eu vou te dizer, tá, Yasmin, eu vou te dizer mais. No nosso processo, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas que jogam pedras são as que vão aplaudir e muitas vezes as que aplaudem são as que jogam pedras. Então, por favor, não se iluda com isso, não. Viva Né? o seu Deixa eu processo, falar. pelo amor de Deus. É Não, você, ó, investir se em as você. pessoas bajularem, ó, é seu processo, foca em você, foca em Não você. olha pro lado, Então, ó. É eu assim, aprendi. nessa hora não pode olhar pro lado, né, amiga? Essa hora você tem que ser assim. Tem que ter um Exatamente. sonho, um planejamento, um projeto. E não é pra olhar pro lado e nem pra deixar ninguém ficar dando pitaco na sua vida. Foca Escuta em seu você. coração, escuta a sua Porque a gente intuição. exatamente. Porque pode correr o risco de querer se sentir magoado por conta das pessoas que criticaram, que jogaram pedras, sendo que elas, em qual andar elas estão e qual é a importância que elas estão dando para a vida delas, para estar dando pitaco na sua, né? E outra Uhum. coisa, na hora dos aplausos, são essas mesmas pessoas, sabe? Você vai ver. Não se ilude, não se ilude, não. Viva o seu processo. Saiba que as pessoas que são importantes para você, no seu processo, elas vão estar ali, lhe apoiando. Não vai estar fazendo Sim. algazarra, não vai estar lhe apoiando. E se você estiver no baixo, elas vão apoiar. Se você estiver no alto, elas vão apoiar. Saiba reconhecer essas pessoas. Porque às vezes é muito fácil, sabe? A linha é bem tênue. Você discernir quem verdadeiramente lhe apoia, lhe estimula e quem está ali para aproveitar a luz, digamos assim, sabe? É muito tênue. Se a gente não tiver um olhar muito, sabe, sabedoria. Eu vou dizer sabedoria para discernir onde estão as pessoas que verdadeiramente te apoiam e onde estão os bajuladores. Então, tenha no seu coração que as pessoas certas vão estar com você durante todo o processo, independente se está no baixo, se está no alto, se está no meio, se está no... Não importa, vai passar por todos eles. E várias vezes. Várias vezes, não vai ser só uma, não. E vamos lá, no finalzinho colocaram algumas dicas aqui pro pessoal. Outra dica para vocês, né? Uma investir em vocês, fazer coisas que vocês gostem, né? Na hora que você perceber que você tá se auto-sabotando, respira. Respira, conta até 10, dá uma analisada ali no seu Tem uma pensamento técnica, daquilo. tem uma técnica bem bacana, Yasmin, Pensa no que é pensamento daquela,
Oi. Então, tem uma técnica bem bacana para respiração, que é 4-2-6. Você inspira, contando até 4 mentalmente, 1, 2, 3, 4, e segura, conta até 2 e depois solta, contando até 6. Então, Aí, que você legal. faz isso várias vezes, 4-2-6. E isso vai ajudar no processo, né, para você, enfim, na questão de ansiedade, na questão de se perceber, de ficar no momento presente. 4-2-6. Olha que bacana. E aí, nesse momento, você vai estar mudando o foco, tá? Do seu pensamento que está ali pessimista, negativo, alguma dificuldade, e você consegue olhar, usar o seu eu observador interno seu, para você analisar o que você está pensando. Muda. E muda o que você está fazendo naquele momento. Se você puder mudar, muda. Muda o que você está fazendo. Levanta, vai beber uma água. Levanta, vai fazer outra coisa. Fecha, vai fazer outra coisa. Muda o foco, muda o pensamento naquele momento para você esparear e você trocar a chave naquele momento. É muito importante você fazer isso. Aí, fazendo outras coisas, você vai estar mudando a sua frequência, você vai estar melhorando alguma coisa e depois, só depois, quando você estiver bem, você pode voltar para você pensar sobre isso. Mas aquele momento talvez não é um momento para você ficar pensando, senão você vai ficar triste, amiga. Às vezes a pessoa faz um movimento de pensar naquilo naquele momento e não é bom naquele momento, porque ele já tá numa baixa frequência, a sabotagem já tá ali super, né, abafando aquela pessoa e ela já tá ali. Então, assim, respira, não desfoca daquilo, não pensa naquilo, faz uma outra coisa, muda alguma coisa, muda a frequência, coloca uma música, vai assistir um filme, né? Faz outra coisa. E aí depois, quando você já estiver numa frequência mais alta, quando você estiver melhor, aí você se autoanalisa. O que que aconteceu? O que que te fez fazer isso? O que que você pode mudar? O que que você pode melhorar? E não tem nada de errado de você começar de novo, igual eu falei do reset, de você reiniciar as coisas na sua vida, tá? Todas as pessoas, quando tá com esse processo, e todo ser humano passa, fazem isso. Então, por que não você não pode fazer, né? Então, respeita um pouquinho o seu processo, né, amiga? Respeita um pouquinho quem é você como ser humano, né? E se desenvolva nesse respeito de processo de vida mesmo, do seu autoconhecimento e as suas altas atitudes, o seu poder de ação para com a vida, para com a sua vida. Eu achei muito bacana a forma como você diz que todo ser humano passa. Todo ser humano passa, gente, por todos esses dilemas que você também passa. A diferença de uns para os outros é a forma como reage. E aí a gente entendendo a melhor maneira de reagir e entendendo que todos nós estamos aptos a reagir da melhor maneira, a gente pode aprender, sabe? Não é causa perdida, não. Que isso? A gente pode aprender. É isso, né, amiga? Vamos, Aham. né, acabando o tempo nosso aqui. Eu espero que a gente possa ter ajudado, né, o pessoal de alguma forma, ajudado os corações. Estamos aqui no direct, tanto eu quanto a Robervânia, para ajudar quem precisar. Somos extremamente acessíveis e desejamos muita luz para vocês, que vocês possam respeitar o processo da vida de vocês e que vocês possam também conseguir dar uma rebolada, uma dançada em todas as autossabotagens que entram na nossa vida, nesse cotidiano, nessa loucura que é tudo isso, que é viver a vida, e é uma beleza, né? Viver a vida é maravilhoso. Amém. Amém. Gratidão, que Papai Obrigada, do céu menina. abençoe a todos que estão assistindo, a todos que vão assistir depois. Gratidão, Yasmin, eu te amo. Gratidão por Eu te tudo, amo, tá? minha linda. Agradeço a Gratidão. Deus por ter te colocado na minha vida e certamente você é uma pessoa muito iluminada, que transcende, que transborda. Papai do céu te abençoe e abençoe a sua família, tá? Amém. Abençoe você também. Te amo. Muito sucesso, viu, meu amor? Um beijo, ó. Tchau, gente. Tchau.